certo? Então, quando nós vamos atrás da história de Ló, você vai ver que Ló, ele era neto de Tera. Tera tinha 2 filhos, um se chamava Abraão e outro se chamava Arão. Arã, ele era pai de Ló. Só que chegou um período em que Arã, ele morre, e por causa da morte de Arã, Abraão, ele adota Ló para morar consigo. E então Ló agora ele passa a ter uma nova família. Sua nova família é a família de Abraão. E acontece então que Deus ele faz uma promessa para Abraão, que você vai ver no livro de Gênesis, capítulo 12. Deus fala com Abraão, lá em Gênesis 12, que diz, Deus fala para Abraão, diz assim: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2 diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou todas as nações da terra. Assim partiu Abraão com o Senhor, como o Senhor lhe tinha dito, e foi, o quê? E foi, cadê? E foi Ló com ele. Amém? Volta lá. E foi Ló com ele. E foi Ló com ele. E era Arão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Observe que Ló, ele quis ir com seu tio Abraão. E é bem interessante que jamais você vai seguir alguém que você não tem como essa pessoa como exemplo. Jamais você vai seguir uma pessoa ou andar com uma pessoa, conviver com uma pessoa, se esta pessoa é de mau caráter, se essa pessoa, de certa forma, ela não traz aquilo que você gostaria de ter em sua vida. Mas alguma coisa chamou a atenção de Ló. Primeiro, que ele entendeu que Abraão era como se fosse seu pai, porque seu pai morreu cedo, então ele pega Abraão e tem Abraão como pai. E Abraão agora faz parte da sua família. Abraão agora é alguém que faz parte, do seu ciclo de sentimentos, de uma família. Então Ló, quando Abraão recebe essa missão dada por Deus, dele sair da casa dele, da parentela dele, ir para o lugar onde Deus lhe mostraria aonde deveria ir, com certeza Abraão comentou com Ló e diz: Ló, eu vou precisar ir embora, Deus me deu uma missão e eu preciso ir embora, só que eu não sei para onde eu vou, porque Deus ainda vai mostrar o local aonde eu devo ir. Eu imagino então que Ló diz assim: tio, eu não vou ficar aqui em Arã, eu não vou ficar nessa terra, eu vou com o Senhor, eu vou lhe acompanhar, para onde o Senhor for eu vou, eu não vou ficar aqui porque agora você é o meu novo pai, você agora é quem está me instruindo, me ensinando, e eu vejo Deus na sua vida, e eu quero acompanhar o Senhor. Então, é aqui que começa a história de Ló. Ló, então, passa a conviver com Abraão, e Abraão, então, sai da sua terra e vai embora, e leva Ló com ele, e Ló o acompanha. Então, chega um momento, então, que Abraão, ele está lá na terra, aonde ele deveria estar, mas acontecem uns certos problemas, que Abraão ele começa a ficar tão rico, não somente ele, mas Ló também fica rico, e acontecem os problemas entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Os pastores de Ló, eles chegam com os pastores de Abraão, e eles começam a brigar, a ter contendas. E esse fato chegou ao conhecimento de Abraão, e Abraão ficou triste com essa situação, ao ponto de fazer uma reunião com seu sobrinho amado.
com aquele sobrinho que nunca tinha deixado ele para lugar nenhum, sempre estava junto. Mas chegou um momento que Abraão teve que tomar uma decisão, porque o problema, a tendência era aumentar. Então Abraão disse para o seu sobrinho Ló, ele disse assim: Ló, você faz parte da minha família, você faz parte da minha parentela, mas os meus pastores estão brigando com os teus pastores de ovelha, e a terra está muito pequena para nós dois, os nossos bens, os rebanhos, tudo que está acontecendo aqui, a tendência é que a gente vai ter conflitos futuramente, e para que nós venhamos evitar esses problemas futuros, eu sugiro que se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se para a esquerda, irei para a direita, a terra está nas suas mãos, escolha, diga para o local que você gostaria de ir, você decide, está em suas mãos. Eu gostaria que colocasse em Gênesis capítulo 13, versículo 10, a decisão tomada de Ló. Ló já estava adulto, Ló já estava responsável, Ló já era maior de idade, e agora ele precisa tomar uma decisão de seguir o seu curso solo. E então aqui, antes de ele partir, ele tinha que tomar a decisão, e a decisão era essa, diz o texto, assim, e levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartava-se um do outro. E habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou suas tendas até onde? Até Sodoma. O versículo 13 diz assim: ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Observa que Ló, ele não se preocupou em saber o local onde ele iria morar. Ele não verificou, não fez uma pesquisa para saber que aquele local ali era um local que era perigoso espiritualmente falando para ele. Mas observe que Ló também, ele de certa forma, ele agiu com ingratidão para com seu tio Abraão. Por quê? Porque Abraão disse: escolha a terra. O que foi que ele fez? O texto diz que ele escolheu a terra que era bem regada, a terra que parecia um jardim do Senhor, muito linda, muito bonita. Então Ló, ele viu assim: nossa, essa terra já está prontinha, essa terra é tão linda, tão bonita, é um jardim, então eu vou escolher essa terra. Meu tio vai ficar com a terra que é pior, com a terra que é menos produtiva. Eu vou ficar com essa aqui que é muito produtiva, tem mata verde, é fértil. Eu vou ficar com essa terra. Então observe que Abraão era muito confiante em Deus. Os dois tinham intimidade com Deus, mas quando se comparava a intimidade de Abraão com a intimidade de Abraão com Deus, a intimidade de Ló com Deus era muito diferente, porque a intimidade de Abraão com Deus era muito profunda. Já a intimidade de Ló com Deus já não era tanto quanto a intimidade que Abraão tinha com Deus. A de Ló era bem menor. Então Ló escolhe a terra que agrada aos seus olhos. Mas Abraão era tão confiante que para Abraão ele entendeu que a terra aonde ele estivesse não dependia se a terra era produtiva ou não. Mas ele sabia que aonde ele estivesse, aonde ele colocasse a planta dos seus pés, ele seria uma bênção nas mãos do Senhor. E é isso que nós temos que colocar em mente. Não é o local, não é o lugar, mas é Deus na tua vida. Se Deus estiver na tua vida, onde você estiver, Deus vai abrir as portas, as comportas do céu para você. Amém? Então, o que acontece? Eles se separaram, pela primeira vez eles se separaram. Um vai para um lado e o outro vai para o outro lado. Mas o texto é muito claro ao dizer que ele estendeu as suas tendas até Sodoma. O texto também é muito claro no versículo 13, ao dizer que, ora, era maus os homens de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor.
Então percebo que Ló está entrando num campo de inimigos do Senhor Deus. Ló está entrando num campo onde posteriormente ele vai entender que se ele colocasse aquela terra na mão de Abraão, o destino seria outro. Mas ele, pela cobiça, pela ganância, escolheu aquilo que aos seus olhos era tão maravilhoso. Então Abraão vai para um lado e ele vai para o outro. E aqui o que acontece? Acontece o seguinte, que o texto diz que eles eram grandes pecadores. Mas a pergunta é, qual era o pecado desse povo? Que tipo de pecados eles praticaram? O que foi que eles fizeram de tão ruim que isso, sabe, Deus veio posteriormente para puni-los? Então eu vou mostrar para vocês o pecado desse povo. E talvez esses pecados nós tenhamos semelhança com muitas vidas de dentro da própria igreja. Então vejam, quem sabe você vai se identificar com um desses pecados, e é o momento em que você vai se desfazer de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Veja no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, diz, Ezequiel 16, versículo 49, diz assim, amém? Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Teve ela suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Observe que você vai ver, vou mostrar para vocês textos da Bíblia que vão dando detalhes do pecado dessa nação, dessa cidade. Mas esse texto de Ezequiel, veja o versículo de número 50, que diz assim, o número de 50 diz assim, e se ensoberbeceram, e fizeram abominações diante de mim, portanto, vendo eu isto, as tirei dali. Observe que o profeta Ezequiel diz que eles eram soberbos. O profeta Ezequiel diz também que eles tinham fartura de pão. Sabe, eles tinham fartura de pão, mas eles nunca, que eles fortaleciam a mão dos pobres, do necessitado. E ele diz também que esse povo, ele era também abundância de ociosidade. Você vai ler abundância de ociosidade? Como assim? Eu não entendi. Eles eram ociosos? Bom, irmão, em que sentido eles eram ociosos? Se você for ver, Jesus vai falar, logo mais nós vamos ver que Jesus fala que eles plantavam, eles compravam, eles vendiam, eles construíram. Então eles não eram ociosos em relação a comprar, a vender, a plantar, a colher, a edificar. Mas há uma ociosidade na vida deles, e vocês vão ver quais são essas ociosidades que eles tinham na sua vida. E quem sabe você também tem essa ociosidade, e isso é detestável diante de Deus, porque nós, como filhos de Deus, de maneira nenhuma devemos ser ociosos. Aquilo que a Bíblia diz, que nós temos que ser ativos. Então observe que Ezequiel vai apresentar a soberba, vai apresentar então a falta de amor desse povo para com os pobres e necessitados. Então você vai ver, por exemplo, quanto a ajuda aos necessitados em 1 João 3,16. 1 João 3,16. O que fala a respeito dos necessitados? 1 João 3,16. Amém? Diz assim: conhecemos o amor nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar vida pelos irmãos. Versículo 17 diz assim, 17: quem pois tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como reside nele o amor de Deus. Versículo 18 diz assim: meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas em toda obra e em verdade. Então observe que João, ele está nos exortando quanto à necessidade de nós provarmos o amor para com nossos irmãos, com aquilo que eles precisam.
E exatamente essa é uma das falhas de Sodoma e Gomorra, que eram cidades que tinham abundância de fartura de alimentos, no entanto não assistiam os necessitados. E vejam só também quanto à questão da ociosidade deles. Vejam então lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4, 8 diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Veja que o apóstolo Paulo diz, o apóstolo Paulo está dizendo: se você colocar na tua mente, na mente vazia tua, se você colocar tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se você colocar na sua mente, se você colocar isso na sua mente, o versículo 19 diz assim: se você colocar isso na sua mente, Deus de paz será convosco. Amém? Então, quando você coloca isso na mente, Deus vai estar com você, Deus vai habitar com você. Amém? Você observa agora por que eles eram ociosos de mente? Por quê? Porque eles não pensavam naquilo que era verdadeiro, que era honesto, que era justo, que era puro, que era amável, que era de boa forma. Eles não pensavam nisso, a mente deles estava oca, ociosa, sem Deus. Você já viu aquela frase que diz: mente vazia é a oficina do diabo? Sim, já ouviu. Então eles não tinham nada de Deus na sua mente, eles não tinham nada de verdadeiro na sua mente, eles não tinham nada de honesto, nada de boa fama, nada de verdadeiro, nada de amável, nada da mente deles, era ociosa a mente deles. E era por isso que eles não tinham Deus. Era uma cidade onde Deus estava longe deles por causa do pecado. Mas observe também que havia um outro pecado desse povo, dessa cidade. Mateus capítulo 10, versículo 11, Mateus 10, versículo 11. Veja o outro pecado de Sodoma e Gomorra. Mateus 10, 11 diz assim: Mateus 10, 11 diz assim: e em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, Jesus falando para 70 dos seus discípulos, procurai saber quem nela seja digno, hospedai-vos aí até que vos retireis. 12. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. 14. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, aqui começa, eu chamo a sua atenção. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Por que Jesus chama a atenção aqui, dos seus discípulos quanto à hospedagem daquele povo, quanto à palavra de Deus, quanto aos pregadores e missionários que são enviados? Vejam que Jesus diz assim que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essas cidades que não receberam os homens de Deus, não receberam a palavra de Deus. Porque a hospitalidade, tanto de homens de Deus quanto da palavra de Deus, é algo que nós devemos ter em mente, que a hospitalidade também é bíblica. E você vai ver, por exemplo, que quando os anjos chegaram na casa de Ló, Ló abriu a sua porta e pediu: entre em minha casa. E eles disseram: não, nós não vamos entrar em tua casa, nós vamos ficar na praça. Ló disse: negativo, vocês não vão ficar na praça não, vocês vão entrar na minha casa. E Ló conseguiu com que eles entrassem na casa, eles entraram na casa. Mas você sabe muito bem que a recepção do povo de fora não era boa para com Ló, eles queriam, para com os anjos de Deus. Eles queriam abusar dos anjos de Deus. Vejam a recepção e a hospitalidade contrária à vontade de Deus. E você vai ver, por exemplo, aqui lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 8.
1 Pedro capítulo 4, versículo 8, observe o seguinte, 1 4, 8 diz assim: mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Versículo 9: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. A hospitalidade, ela é bíblica. A hospitalidade de você receber um homem de Deus, uma mulher de Deus, é bíblico. Claro que você, antes de receber alguém na sua casa, você tem que saber quem é a pessoa que você está recebendo. Você não vai receber qualquer pessoa na sua casa, mas essa pessoa que você vai receber é uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e você vai saber se é ou não de Deus pelos frutos, porque Jesus falou que nós conheceremos a árvore pelos seus frutos. Pelos seus frutos o conhecereis. Mas a cidade de Sodoma e Gomorra não quis saber dos anjos de Deus. Ela não recepcionou os anjos de Deus, não aceitaram, rejeitaram, e tanto que queriam abusar dos anjos de Deus, porque não era hospitaleira. Esse era um outro pecado de Sodoma e Gomorra. Observe também que existe um outro pecado de Sodoma e Gomorra. Jeremias capítulo 23, versículo 14. O que diz em Jeremias 23, 14, diz assim: mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Esses profetas de Jerusalém cometem o quê? Cometem o quê? Cometem o quê? Irmão, está muito fraco. Cometem o quê? E ando com e fortalece as mãos dos, para que não se converta da sua maldade. Eles têm se tornado como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Vejam que Jeremias está chamando a atenção dos falsos profetas de Jerusalém. Ele está dizendo assim: olha, vocês cometem adultério, vocês andam com falsidade, vocês fortalecem a mão dos malfeitores, vocês são igualzinhos os homens de Sodoma e Gomorra. Então observe que Sodoma e Gomorra, o que havia lá? Havia o quê? Havia prática de adultérios, havia prática de falsidade. As pessoas eram falsas, não eram sinceras, e as pessoas também fortaleciam a mão dos malfeitores, alimentavam a maldade, alimentavam coisas terríveis que não agradavam o Senhor. Então todos esses são os pecados de Sodoma e Gomorra. Vejam só que o que acontece? Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. E o que Deus faz? Deus fala para Abraão: Abraão, é o seguinte, a Bíblia diz que Deus apareceu para Abraão, e Deus falou para Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, Abraão. Eu não aguento o pecado deles. O pecado deles tem chegado no céu, eles têm praticado coisas terríveis. Eu vou destruir esta cidade, Sodoma e Gomorra. Aí Abraão quis interceder. O que Abraão faz? Abraão pergunta para Deus: Senhor, se tiver lá 50 justos, você vai destruir a cidade? Deus disse assim: se eu encontrar 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Aí Abraão disse assim: Senhor, se tiver na cidade 45 justos, você vai destruir a cidade? Deus disse: não, se tiver 45 justos, não destruirei a cidade. Abraão disse: Senhor, se tiver 40 justos, destruirás a cidade? Disse Deus: se tiver 40, não destruirei a cidade. Abraão disse: e se tiver 30, destruirás a cidade? Disse Deus: não destruirei a cidade. E se tiver 20, destruirás a cidade? Disse Deus: não destruirei a cidade. E se tiver 10, Senhor, você vai destruir a cidade? Disse Deus: se tiver 10 justos, não destruirei as cidades de Sodoma e Gomorra. E aí para. Então eu vou dizer uma coisa para você. Eu peço que você preste bem atenção no que eu vou falar para você nesta noite. Deus iria destruir Sodoma e Gomorra não por causa da presença dos ímpios. Deus destruiria Sodoma e Gomorra pela ausência de justos. Você entendeu? Não é a presença de ímpios que Deus vai destruir, mas é a ausência de justos que Ele decide destruir. Eu digo para você, vou trazer isso agora para nós aqui, para você, preste atenção. Sabe,
se tivesse 10 justos ali, aquela cidade seria poupada de ser destruída. Na tua família, no teu lar, na tua casa, sempre tem um justo que Deus deixou lá. Sabe por que tem família que ainda não foi destruída? Sabe por que tem família que ainda não foi destruída? Porque tem um justo dentro daquela família. Sim, tem um justo dentro daquela família que ora. Pode ser o esposo que ora pela esposa e pelos filhos. Pode ser a esposa que ora. Pode ser o esposo, a esposa que ora pelo esposo. É isso. E os filhos. Pode ser o pai que ora, o pai e a mãe que ora pelos filhos, ou pode ser os filhos que oram pelos pais. E por causa desse justo, Deus não destruiu essa família. Sabe de uma coisa? Eu quero dizer para você. O que foi que Deus fez para destruir a cidade? Primeiro, Deus teve que tirar Ló de lá. Amém? Deus teve que tirar Ló e essa família. Vem cá, eu não posso destruir essa família, essa cidade aqui por causa de vocês. Vem cá, eu preciso tirar vocês daqui. Então Deus tira Ló e essa família, porque Deus não destruiria aquela cidade por causa daquele justo que estava lá. Sabe de uma coisa? Se essa pessoa que ora por você, que intercede por você, se ela partir, irmão, não espere boa coisa. Porque se ela for o justo, se ele for o justo, se o filho for o justo, se a mãe for o justo, e se Deus tirar para pegar aquele que não está de acordo com a vontade do Senhor, é o fim dessa família. Então preste atenção, você que é justo, você que é um homem de Deus, uma mulher de Deus, procure fazer com que outras pessoas sejam justas diante de Deus. Procure ganhar vidas, procure ganhar almas para o Senhor, porque assim você aumenta o que? Aumenta ali a consolidação da tua família. A tua família fica mais forte, a tua família fica mais forte espiritualmente, você fica mais consolidado. O diabo vai ficar com medo, porque não é mais 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10. E você diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Então observe o quanto é valorosa a presença de um justo em qualquer lugar. E observe o quanto é tremendo, é extraordinário quando um justo está em uma casa, em uma família. Sim. Sabe de uma coisa? Você vai ver que Gênesis 19:9. Observe lá o que o texto diz. Gênesis 19:9. Amém? Gênesis 19:9. Vamos ler? O que diz aí? Vou ler aqui. Eles, porém, disseram: sai daí. Disseram mais: como estrangeiro este indivíduo veio aqui habitar e queria ser juiz em tudo. Estão falando de Ló. Quem está falando de Ló? Ao povo, aqueles homens de Sodoma e Gomorra, que entraram para pegar os anjos de Deus que estavam na casa de Ló. Agora te faremos, eles falam para Ló, nós te faremos mais mal a ti do que eles. Arremessaram-se contra o homem sobre Ló e aproximaram-se para arrombar a porta. Versículo 10 diz assim: aqueles homens, porém, estenderam, aqueles homens, que homens? Os anjos de Deus, estenderam suas mãos e fizeram entrar Ló consigo na casa e fecharam a porta. Versículo 11 diz assim: e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Quando os homens tentaram entrar na casa de Ló, os anjos estavam lá dentro, os anjos estenderam suas mãos e eles ficaram cegos, absolutamente cegos, porque eles não sabiam que aqueles homens eram anjos, e eles ficaram cegos. E eles disseram para Ló, antes disso acontecer, disseram para Ló: Ló, tu quer ser juiz em tudo. Por que eles falaram assim, tu quer ser juiz em tudo? Por quê? Porque sempre Ló dizia o que era certo diante daquilo que era errado. Sempre Ló falava de Deus para eles. Sempre Ló dizia: olha, isso não está certo, está errado, não pode ser assim, é assim. Eles disseram: você quer ser juiz? Ou seja, Ló pregava a palavra para aquele povo, mas aquele povo disse: Ló, tu quer ser juiz? Aqui não, Ló, tu vai ter problemas. Então observe que Ló era um homem justo, um homem de Deus. E vejam só que
que acontece? Versículo Gênesis 19, 12. Vejam só o que vai acontecer. Gênesis 19, 12 diz assim: então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro, vamos lá, teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tem nessa cidade, tira-os fora deste lugar. Para aí, eu pergunto para você: Ló tinha filhos, sim ou não? Ele tinha filhos ou tinha filhas? Ele tinha filhas, mas não tinha filhos. Por que os anjos perguntam? E os teus filhos? Porque anjo não é onisciente, anjo não sabe de tudo. Então ele pergunta: você tem filho? Você tem filha? Você tem todos quanto tem genro? Se você tiver genro, todos quantos tem na cidade, tira fora deste lugar. Olha o que o anjo está falando: tira todo mundo. Observe como Deus é tão maravilhoso, que aquele justo ainda teve a garantia de que todos aqueles quanto ele amava, Deus queria salvar. Deus queria salvar não somente Ló, mas Deus disse assim: Ló, eu quero você, eu quero seus filhos, eu quero sua esposa e todos aqueles quanto você ama, eu quero salvar. Amém? Eu digo a mesma coisa para você, que Deus ama você. Deus ama o teu esposo, a tua esposa, teus filhos, não somente estes, mas todas as pessoas que você ama. Deus também quer salvar a todos. Amém? Amém? Só que não depende de Deus salvar, mas a pessoa de querer ser salva. Sim. E observe o seguinte, você vai ver versículo 12, versículo número 13. Diz assim: porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Versículo 14 diz assim: então saiu Ló e falou aos seus quem? Seus genros, aos que haviam de tomar suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos dos seus genros. Presta atenção. Quando Ló foi falar para os seus genros, ele achou: rapaz, Ló, tu está zombando de nós? Ló, isso é brincadeira, Ló. Tu está tirando onda com a nossa cara, Ló. Então observe que Ló estava falando de algo que iria salvar a vida de seus genros. Ló estava falando de algo que ia livrar eles da morte. Só que eles não acreditaram, gente. Eles acharam que isso era um conto de carochinha. Eles acharam que isso era um conto de fadas. Exatamente isso que está acontecendo. Hoje você prega o evangelho, as pessoas não querem saber. As pessoas acham que isso, sabe, é uma historinha. A Bíblia é uma coisa que foi inventada pelos homens, e elas não acreditam, elas não creem, elas riem. Eu estava vendo uma enquete e o pessoal chegava assim: você acredita em Jesus? A maioria, mas não, você nem conhece Jesus. Aí você acredita em Jesus? Não, não crê em Jesus. Você crê em Jesus? Não, não crê em Jesus. E você prega, as pessoas não acreditam, não querem acreditar, fingem que não acreditam. Sabe, as pessoas zombam do evangelho. Mas vai chegar um dia em que elas vão correr, diz a Bíblia, elas vão querer entrar na igreja, mas elas não vão encontrar o pastor, não vão encontrar mais os irmãos, porque a igreja foi arrebatada. Deus levou a igreja. Vai chegar um dia em que eles vão se jogar aqui na frente, eles vão perguntar: cadê o pregador? Mas o pregador não está na terra. Versículo 15 diz assim: versículo 15: amanheceu, os anjos apertaram com Ló. O anjo pensa: para o Ló, a gente veio aqui. Irmão, presta atenção, os anjos foram na cara de Ló. Chegaram lá e Ló estava meio que segurando ali. Ló estava meio que amarrando assim. Meu Deus do céu. Ele estava meio que assim, sabe assim, meio que amarrando aquele momento. Aí o texto diz: e amanheceu, os anjos apertaram com Ló. Diz: meu irmão, é o seguinte, tu vai ou vai? Tu vai ou tu vai ficar aqui? Aí com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ou seja, se ficar vai morrer. Ló, se ficar vai morrer.
o anjo estava falando para ele. Versículo 15, versículo de número 16, diz assim: ele porém demorava-se. Olha como Ló estava muito amoroso. E aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, tiraram-no e puseram fora da cidade. Aconteceu que, tirando fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em todas estas campinas, escapa lá para o monte, para que não pereças. Aí você entendeu um contexto. Agora que você entendeu a história de Ló, vejam o que Jesus vai falar a respeito dessa situação. Lucas capítulo 17, versículo 28. Vejam só o que Jesus vai falar a respeito disso. Você sabe que Jesus é o Deus encarnado. Você sabe que Jesus, o que ele fala, tudo se cumpre e há de se cumprir. Olha só, diz assim: como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Olha o que Jesus está falando, olha, preste atenção. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. O que eles faziam? Comiam, bebiam, compravam, plantavam e edificavam. Eu pergunto para vocês, qual a diferença dos dias de Ló para os nossos dias? Nenhum. Hoje você come, hoje você bebe, você compra, você vende, você planta, você edifica, constrói, e assim as pessoas estão vivendo. Só que esse povo aqui, eles não estão preocupados com o que vai acontecer. Esse povo aqui, eles não só comiam, bebiam, vendiam, mas vocês sabem que eles se prostituíam, eles mentiam. Esse povo não cuidava dos seus entes queridos. Esse povo não tinha misericórdia para com o próximo. Esse povo aqui, eles eram um povo obstinado, era um povo que não obedecia a palavra de Deus, e eles pensavam que tudo ia continuar normal. Eles pensavam que a vida ia continuar do mesmo jeito. Irmão, quando você começa a fazer coisas que não agradam a Deus, o juízo vai vir. E vejam só o que a Bíblia fala no versículo 30 aí. Tu pulou, né? 28, já pulou para onde aí? 29, irmão. 29, 17, 29. Foi longe demais. 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, o que aconteceu? Choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Preste atenção. O juízo não veio enquanto Ló não saiu. Preste atenção. Olha o que eu digo para vocês. Eu pergunto lá, nessa cidade havia criança, sim ou não? Nessa cidade havia mulheres grávidas, sim ou não? Nessa cidade haviam idosos, sim ou não? Mas eles sobreviveram? Não. Todos o quê? Pereceram. Todos pereceram. Aí você pergunta, mas por que Deus fez isso? Por que as crianças também morreram? Por que as famílias, os idosos partiram daquela forma tão cruel? Eu digo a vocês que na Bíblia Sagrada os filhos são responsabilidade de seus pais. É por isso que a Bíblia fala: ensina o menino no caminho que deve andar, para que quando vier a envelhecer não vai se desviar dele. Existe uma responsabilidade muito grande quanto aos nossos filhos, de você não mandar ele para a igreja. A Bíblia não pede para você mandar o seu filho para a igreja, mas pede para você vir com ele. Ensina no, não é ensina o, é no é junto. Então observe que quando você faz isso, você está salvando seu filho de um futuro terrível. Quando você vem com seu filho, quando você vem e você começa a adorar o Senhor, buscar o Senhor,
você está livrando aquela criança, aquele filho, aquele pai, aquela mãe de um futuro terrível. E vejam que todos pereceram. Todos pereceram. Mas vejam só que versículo 30 diz assim, versículo 30 diz assim, versículo 30: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Amém? Preste atenção. Vocês lembram que Jesus disse que vai voltar, sim ou não? Jesus vai voltar, certo? Sim ou não? É isso que ele está falando. Jesus está falando assim: olha, assim como aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, plantavam, compravam, vendiam, edificavam. Assim, nesse período, quando Ló saiu de lá, veio fogo e enxofre que desceram do céu. Aí Jesus disse: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Vai chegar o dia, irmãos, vai chegar o dia que o juízo de Deus vai vir sobre esta terra. Jesus disse que o juízo de Deus vai vir sobre esta terra, e ele dá algumas características. Ele diz: quando o evangelho chegar nos 4 cantos desta terra. Eu pergunto a você, diante de toda a tecnologia, diante de, você vai em qualquer lugar deste mundo, todos têm Wi-Fi, todos têm a Starlink, todos têm, internet, todos têm Wi-Fi, tem todos, e todos agora estão acessando, todos podem ouvir a palavra de Deus, todos podem ouvir o evangelho de Deus. Vocês acham que todos já não ouviram a palavra de Deus? Se não ouviram, logo ouvirão, e quando chegar o evangelho nos 4 cantos dessa terra, o Senhor vai voltar. E ele diz assim: olhe, cuidado com a vida que você vai levando. Cuidado com a vida de você vai levando, com a vida que você acha que não vai dar em nada, você acha que tudo está bem, Aí, veja o versículo 32. Versículo 32 diz assim, olha só. Aí Jesus fala assim: lembrai-vos da mulher de... Agora sim. Aí eu pergunto para você, irmãos, pelo amor de Deus, como é que Jesus diz para lembrar da mulher de Ló? Jesus não disse assim: lembrai-vos de Abraão. Quem foi Abraão? Diga: pai na fé, amigo de Deus. Foi um homem que ofereceu seu próprio filho em sacrifício para demonstrar o seu amor a Deus. E Deus não aceitou, porque Deus não aceita sacrifício humano. Por que Deus não disse assim? Por que Jesus não falou: lembrai-vos de Isaac? Lembra de Isaac? Ele foi esposa de Rebeca. Foi um dos patriarcas. Por que Jesus não falou: lembrai-vos de Jacó? Quem foi Jacó? Jacó, o nome dele foi mudado para Israel. Ele é o pai da nação de Israel. É um dos maiores patriarcas da Bíblia Sagrada. Por que Jesus não falou assim: lembrai-vos de Moisés? Quem foi Moisés? O maior líder de Israel, que tirou o povo do Egito, passou pelo Mar Vermelho, passou ali pelo deserto. Por que Deus não diz? Por que Jesus não falou assim: lembrai-vos de José? Quem foi José? Não foi aquele que foi odiado por seus irmãos, foi jogado no poço, foi vendido para os ismaelitas, depois foi acusado de estupro, foi preso, mas se tornou governador do Egito? Por que Deus não falou? Por que Jesus não falou assim: lembrai-vos de Davi? Quem foi Davi? Homem. Por que Jesus não falou assim: lembrai-vos de Elias? Quem foi Elias? A Bíblia diz que Elias foi um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada, que ele dizia assim: não vai chover, e não chovia. E ele disse assim: eu quero que chova, e a chuva caía. Por que Jesus não falou assim: lembrai-vos de Eliseu? Quem foi Eliseu? Eliseu, ele recebeu uma unção dobrada de Elias, até quando o corpo dele estava lá morto, veio um outro morto e caiu em cima do corpo dele. Diz a Bíblia que o morto que estava aqui ressuscitou. Veja a unção deste homem.
Por que que Jesus não falou: lembrai-vos de Samuel, um dos maiores profetas da Bíblia Sagrada? Mas Jesus não falou isso. Jesus disse o quê? Lembrai-vos de quem? Da mulher de Ló. Por que que Jesus quer que a gente lembre dessa mulher, gente? O que que tem de tão importante na mensagem desta mulher? O que que nos chama a atenção? O que que Jesus quer que você entenda? E eu quero chamar você para você agora não converse com ninguém, porque Deus vai falar profundamente contigo agora. Amém? Olha só, vejam só, por quê? Gênesis 19, 26. Por que que nós temos que olhar para a mulher de Ló? Está aqui a resposta. A mulher de Ló olhou o quê? E ficou o quê? Numa estátua de sal. Ponto. Jesus disse: olhem para ela, lembrem dela. Aí você pergunta: mas puxa, é tão simples. Deus, ela não entrou, ela não foi salva só porque ela olhou para trás. Aí você pergunta: a mesma coisa foi Eva. Eva, sabe, só porque comeu um fruto, comeu, só isso. Que Deus cruel, que Deus tremendo é esse? Que Deus que pune as pessoas de uma forma, porque olhou para trás, porque comeu. Irmão, não é o olhar para trás, não é porque comeu do fruto, mas é o que levou essa pessoa a olhar para trás. Outra, o que levou essa pessoa a desejar o indesejável. Amém? É o que está aqui dentro. Amém? É o que está no teu coração. É aquilo que você deseja, é aquilo que você quer. Porque a Bíblia diz: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu. Aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu. Então vejam, observe o seguinte, vejam só o que a Bíblia diz lá em 2 Pedro 2,6, 2 Pedro 2,6, diz assim, 2 Pedro 2,6, diz assim: e condenou a destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-os a cinza e pondo-os para exemplo aos que vivessem impiamente. Livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma, vendo e ouvindo sobre suas obras injustas. Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Ló era o quê? Era o quê? Justo. Amém? Sim ou não? Ló era o quê? Diga, justo. Tá, agora eu vou dizer algo para você. Eu vou dizer para vocês os privilégios da mulher de Ló que ela teve. Bora ver os privilégios dela. Olha só, essa mulher, ela era esposa de um homem o quê? Digo, justo. Diga, ela era esposa de um homem o quê? Justo. Amém? Presta atenção. Essa mulher era esposa de um homem o quê? Justo. Justo. Mas a justiça desse homem não salvou a sua própria esposa. Amém? Amém? O que significa, irmão? Significa que a salvação, ela é o que? Individual. Embora seu esposo seja um homem de Deus, embora sua esposa seja uma mulher de Deus, embora seu filho seja um filho de Deus, embora seu pai seja um pai, um homem de Deus, um servo de Deus, isso não garante a salvação da próxima pessoa, da outra pessoa que faz parte da tua família. Sabe, nós vamos ter que prestar conta dos nossos atos. A Bíblia diz que tem um livro onde tudo que você faz está escrito. Deus escreve tudo que você pratica. Todos os dias Ele escreve, Ele anota, está lá no livro. Tudo que você pratica, tudo que você faz, está lá. Mas eu digo para vocês que quando você pede perdão para Ele, a Bíblia diz lá em Apocalipse que o diabo é o nosso acusador. A Bíblia diz que ele foi ao céu para acusar.
Eu imagino que o diabo, assim como ele foi no céu para acusar Jó, por 2 vezes ele vai no céu para acusar Jó. Eu imagino que quando você peca, esse Satanás vai lá, olha só, o Alexandre, ele está pecando, ele está fazendo isso. Não vai fazer nada não? Mas eu imagino que Deus mostra para Satanás, olha só, esse foi o pecado dele sim, esse aqui foi o pecado dele sim, esse foi o pecado dele sim, mas olha aqui, nesse dia, ele se prostrou no quarto, ele pediu perdão e eu o perdoei. Amém? Então observe que esse acusador está aí às espreitas. Então eu digo para você que a salvação é individual. Veja um outro privilégio desta mulher. Ela era esposa do sobrinho de quem? De quem? De Abraão. O que isso significa? Você já parou para você vai assim, né? Aí, olá, bom dia, bom dia. Aí o outro diz assim, olha, bom dia, tudo bem? O outro responde, sim, bom dia, tudo bem. Mas você já parou para pensar que tem pessoas que falam assim, com quem você pensa que você está falando, hein? Você já presenciou esse fato? Ou você já testemunhou que a pessoa, ei, fala baixo, com quem você pensa que você está falando? Ei, meu pai é desembargador. Ei, o meu pai é juiz. Ei, o meu pai ele é uma autoridade máxima aqui. Quem você pensa que está falando? Ei, irmão, essa mulher aqui, ela era esposa do sobrinho de Abraão. Quem é Abraão, irmão? Abraão é conhecido como pai na fé. Abraão, ele é o meu, nosso pai na fé. Pensa no homem que tinha fé. Imagina todos nessa terra que tenham fé. Não se compara à fé de Abraão. Ele é o pai da fé. Só que esse papai da fé não livrou a esposa do seu sobrinho de ir para o inferno. Irmão, não existe diante de Deus influência humana. Não existe ninguém que possa dizer, Senhor Deus, eu sou uma autoridade aqui na terra, eu te peço, salva a minha família, salva os meus filhos. Não existe tráfico de influência no reino de Deus. Não existe, não tem como você influenciar e dizer, Deus, eu te dou um dinheiro. Na mesma hora você ia para o inferno, se você oferecesse dinheiro para Deus. Lá no céu, o que aqui as pessoas brigam lá é asfalto, o ouro. Vejam só, essa mulher era esposa do sobrinho de Abraão. Que privilégio ela tinha, mas não foi salva. Outra privilégio, a mulher de Ló recebeu as bênçãos de Deus por meio de Abraão. Amém? Deus disse assim para Abraão, Abraão, de ti farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, né? Se tu uma bênção, né? Aonde você for, bendita serão todas as nações, todas as famílias. Então essa mulher recebeu bênção de Abraão, porque Deus abençoou Abraão. Mas eu digo para você que mesmo que ela tivesse recebido as bênçãos de Abraão, mesmo que ela tivesse recebido a graça de Deus, a misericórdia de Deus, essa mulher era rica, ela era esposa de Ló, ela era rica, mas ela perdeu tudo, por ter olhado para trás. Vejam só um outro privilégio desta mulher. A mulher de Ló fazia parte da única família que servia a Deus na face da terra. A Bíblia diz que que Abraão era um homem escolhido por Deus, que temia a Deus, mas os seus familiares não temiam a Deus. Os seus não temiam a Deus. Essa mulher fazia parte da família, da única família daquela época que temia a Deus.
Sabe, você está aqui nesta noite, você faz parte de uma família que teme a Deus, você é filho de uma mulher que teme a Deus, você é pai de um filho que teme a Deus, você é mãe de um filho que teme a Deus, você é esposo de uma mulher que teme a Deus, você é esposa de um homem que teme a Deus, mas esse temor dessa pessoa que teme a Deus não vai salvar a tua vida, porque a salvação é individual. Amém? A mulher de Ló também, ela foi alertada por 2 anjos para sair da cidade. Que privilégio é esse, irmão? Já pensou na tua casa, você já está na tua casa, de repente vara para aí, o que foi? Os 2 anjos chegam lá. Aí os anjos chegam e dizem: ei, sai aqui, sai agora. O que foi? Sai daqui agora. Vai sair, vai ter um terremoto aí, vai rachar, você vai morrer. Irmão, não foram homens que foram lá, foram anjos que foram lá. Deus mandou do céu, anjo, algo sobrenatural. Quem foi que teve o privilégio de ver um anjo? Irmão, ela teve o privilégio de ver, ela viu o anjo. É raro isso acontecer, mas ela viu o anjo, mas mesmo ela vendo o anjo, ela não foi salva. O anjo pregou e disse: vai ser destruído, saiam daqui agora. Mesmo com a pregação do anjo dizendo: isso vai ser destruído, Deus vai destruir isso aqui, nós vamos acabar com isso aqui, ela não foi salva. Que privilégio ela teve de receber anjo em sua casa, mas mesmo assim ela não foi salva. Outro privilégio, a mulher de Ló viu o sobrenatural quando os anjos cegaram os homens de Sodoma, mas não viu a salvação. Ela viu, o anjo disse assim, estendeu as mãos e eles ficaram cegos. Ela viu o sobrenatural acontecendo. Quantas pessoas estão vendo o cego ver, o mudo falar, o coxo andar, o paralítico andar? Quantas pessoas, milagres Deus está fazendo nos nossos dias e as pessoas não estão acreditando. As pessoas não sabem nem por que elas estão nas igrejas, nos cultos, servindo a Deus. Elas não sabem. Irmão, tome uma decisão diante de Deus. Ele está voltando, você precisa se posicionar, você precisa ter uma identidade com Deus, de intimidade profunda com Ele, amém? Agora, vou mostrar para vocês os erros da mulher de Ló. Primeiro ela teve privilégio, mas agora vocês vão ver os erros da mulher de Ló, que eu e você não devemos praticar. Quais são os erros da mulher de Ló? Vamos lá. A mulher de Ló tirou seu corpo de Sodoma, mas não tirou a sua alma. O corpo estava indo, o corpo estava saindo, o corpo estava correndo, mas a alma dela ficou em Sodoma. Irmãos, eu quero dizer algo para você nesta noite. Quando Deus, o maior problema de Deus não foi tirar o povo lá do Egito, mas foi tirar o Egito do povo. Para Deus tirar o povo do Egito, Ele mandou 10 pragas. Mas para Deus tirar o Egito do povo, Deus mandou 10 mandamentos. Vejam que esta mulher, o erro dela, foi que o corpo foi com os anjos, mas a sua alma ficou em Sodoma. Sabe, você está aqui nesta noite, e eu quero dizer algo para você. O que Jesus disse lá atrás, o que Paulo fala lá em vejam só o que Paulo fala aqui, Gálatas 6,14, ele diz assim, Gálatas 6,14, coloca aí, Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, anunciando a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Observe o seguinte, o que Paulo está falando? Paulo diz, ei, eu morri para o mundo. O mundo não me pertence mais, o mundo não faz parte mais da minha vida. O que era do mundo ficou no mundo, porque agora eu sou cidadão celestial. Amém? Veja,
A mulher de Ló, um outro erro da mulher de Ló. A mulher de Ló olhou para o passado e bloqueou o seu futuro. Sabe, essa mulher, ela ficou presa ao passado. Ela ficou presa a Sodoma. Ela ficou presa a Gomorra. Ela ficou presa à sua cidade. E ela bloqueou o seu futuro. Mas veja o que a Bíblia diz a respeito do nosso futuro. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Ele diz assim, Paulo escreve aos Filipenses. Paulo diz assim aos Filipenses 3,13: irmãos, quanto a mim não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão diante de quem? De mim. Versículo seguinte diz assim: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? O teu alvo, meu alvo, nosso alvo é Jesus Cristo. Amém? O nosso alvo é Deus. Então Paulo diz: esqueça o teu passado, esqueça este mundo. Você já foi crucificado para este mundo, você já morreu para este mundo, você agora nasceu de novo, você é nova criatura. Amém? Vejam só outro erro desta mulher. Ao invés desta mulher se converter ao Senhor, ela foi convertida em uma estátua de sal. Observe o seguinte, veja o que Isaías 55:7 diz. Isaías 57 diz assim, o que? Sabe, nós estamos diante de muitos crentes, estátuas. Eles não ouvem mais, eles estão cegos espiritualmente. Eles têm perna, mas eles não andam, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem. Eles estão parados, estão mortos espiritualmente. Mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda há tempo dessa estátua ser revivificada. Amém? Ainda há tempo daqueles que estão como estátuas, paralisados no mundo espiritual, que estão parados, serem revivificados. Amém? Vejam ainda só, Isaías 55:7 diz assim: deixa o ímpio seu caminho, o homem maligno de seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? A nossa conversão é em Cristo Jesus. A nossa conversão não é em estátua, mas a tua conversão, a minha conversão é para Cristo Jesus. Sim. Vejam só, outro erro da mulher de Ló: Deus não quer um corpo andando para frente e a alma andando para trás. Amém? Sabe, veja o que a Bíblia fala em Mateus 15:7. Mateus 15:7 diz o que? Mateus 15:7. Amém? Diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, isso aqui é Jesus, Ele conhece o nosso coração. Quando você vem à igreja, quando você vai buscar o Senhor, e você canta, você louva, sabe de uma coisa? Talvez o seu corpo esteja aqui, mas talvez a sua alma esteja em outro lugar. Jesus não quer isso. Jesus quer que você o louve de corpo, alma e espírito. Jesus não quer que você o louve da boca para fora. Jesus não quer que você o louve, sabe, só do faz de conta. Jesus não quer só, sabe, adoração exterior. Ele quer a adoração que vem do fundo do nosso coração. Jesus quer a adoração que vem lá do nosso fundo, do fundo do nosso coração. Ele quer a adoração verdadeira. Por isso que ele disse para a mulher samaritana:
que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Vejam só, outro erro da mulher. Vejam só, Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Outra coisa, Deus destruiu Sodoma e Gomorra não pela presença dos ímpios, mas pela ausência de justo. Sabe de uma coisa? Tem muita família que seria destruída, mas a partir de hoje você vai gerar justos, você vai ganhar almas, você vai pregar o evangelho, você vai fortificar a tua família, você vai fortificar os teus parentes, os teus amigos, você vai pregar o evangelho e essas pessoas serão justas diante de Deus. E essas famílias vão deixar de ser destruídas por causa da presença dos justos nesses lugares. Sabe de uma coisa? Eu estava olhando um vídeo. Eu gosto daquela comentarista, documentária chamada Aline, que ela diz Israel com Aline, né? Israel com Aline. Ela é uma judia. Então ela fala em hebraico, em aramaico, em grego, e ela fala em português. Então ela foi lá em Israel, que ela mora lá em Israel, ela é casada com um brasileiro, e ela foi lá em Israel, e ela mostrou a parte de Sodoma e Gomorra. Não tinha uma plantinha, não tinha uma árvorezinha, não tinha água. Só cratera, montanha e cratera, montanha e cratera, montanha e cratera. Sabe o que ela fez? Ela foi assim: olha, eu vou mostrar para vocês isso aqui. Está vendo essa pedrinha aqui? Uma pedrinha branca. Ela pegou e colocou na boca e cuspiu. Ela disse assim: é sal. Está cheio de sal por aqui. E depois ela disse assim: olha, vocês estão vendo aquela bola ali? Ela mostrou assim no vídeo. Vocês estão vendo aquela bola ali? Ela pegou a bola e perguntou: vocês sabem o que é isso? Ela disse assim: olha, isso aqui é enxofre. E o enxofre pega fogo. Vou provar para vocês. Ela pegou o fósforo e pôs fogo. Só que o fogo não apareceu. Ela disse: gente, o fogo do enxofre não aparece. Eu preciso fazer isso à noite. E quando foi à noite, ela pegou a mesma pedrinha e colocou fogo. E o fogo azul. E ela disse assim: olha, era exatamente a cor desse fogo que lá no tempo de Sodoma e Gomorra aparecia para aquelas pessoas. Fogo azul. Então ela disse assim: olha, o mais curioso é que aqui está cheio de pedra de enxofre. E se você for fazer o teste de enxofre, 90% dessa pedra é enxofre. E o mais curioso ainda, ela dizia, é que lá não existe cratera de vulcão. Não tem vulcão lá em Israel. Não tem vulcão lá na parte de Sodoma e Gomorra. Não tem vulcão. E ela disse: de onde veio essas pedras de enxofre? Senão lá do dia do juízo que Deus trouxe sobre Sodoma e Gomorra. E lá tem um pilar de sal que foi registrado. Até hoje está esse pilar de sal, que ela mostrou esse pilar de sal. E ela diz que Flávio Joséfo, ele escreveu a respeito deste pilar de sal há 2000 anos atrás. Esse historiador judeu, ele escreveu sobre esse pilar de sal, e até hoje está lá, comprovando a veracidade da Bíblia Sagrada. Sim. E eu digo a vocês que eu quero deixar para vocês Hebreus 2:3, para a gente fechar aqui com chave de ouro. Amém? Hebreus 2:3. Amém? Olha só. Olhem para cá. Esse autor aqui, que ninguém sabe quem é o autor, alguns dizem que esse autor que escreveu Hebreus é Paulo, ninguém sabe. Mas olhe para cá. Olha que esse autor de Hebreus escreveu. Você pode ler? Vamos ler junto?
1, 2, 3. Amém. Preste atenção. O autor está escrevendo e dizendo assim: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Não pula aí. Preste atenção. A salvação, ela é muito grande, como o texto diz. O texto está dizendo assim: não tem como ninguém escapar do que está por vir sobre a terra. Preste atenção. Se você ler Mateus 24, você vai ver que Jesus está falando todos os sinais que vão anteceder a sua vinda. Mateus 24, leia lá. Leia tudo. Você vai ver que todos os sinais que Jesus descreveu antes dele voltar: fome, terremotos, maremotos, nação contra nação, rumores de guerra. Ele falou assim: doenças, epidemias, falsos profetas, pai contra filho, irmão contra irmão. Aí ele vai relatando, tudo está se cumprindo, vírgula após vírgula. E esse escritor diz assim: como que você vai escapar? Como que você vai escapar? De que forma você vai escapar? Não tem escapatória. Se você perder a oportunidade, se você não se atentar para uma tão grande salvação que hoje é de graça, que hoje está aí, que hoje nós pregamos, que hoje nós anunciamos, que hoje nós trazemos a você nesta noite. Sabe, você tem que, cada dia que se passa, estar mais firme com o Senhor. A cada dia que se passa, você tem que se destravar deste mundo. A cada dia que se passa, você tem que esquecer este mundo. E você tem que olhar para cima e entender que você não é da terra, você é do céu. Será que você não percebeu que o mundo está se acabando? Será que você ainda não percebeu que o Apocalipse está tão perto, tão perto? Mateus 24 é um resumo da grande tribulação. Apocalipse é o detalhe do que vai acontecer na terra. Sim, Jesus disse: assim como foi nos dias de Ló, comiam, bebiam, plantavam, vendiam, compravam e construíam. Mas depois que Ló foi tirado, desceu fogo e enxofre do céu. Assim será a volta do Filho do Homem. Jesus está nos advertindo: lembrai-vos da mulher de Ló. Lembre-se dela, porque era uma mulher de um homem justo. Era uma mulher que fazia parte da família, da única família que servia a Deus. Era uma mulher, sabe, que era sobrinha de Abraão, pai na fé. Era uma mulher que, sabe, ela tinha um esposo maravilhoso que temia a Deus. Era uma mulher ali, sabe, que estava ouvindo, que sabia a palavra de Deus. Mas ela perdeu a sua única oportunidade. A única oportunidade que ela tinha, ela perdeu. Senhores e senhoras, não percam essa oportunidade de salvação que Hebreus está falando. Não perca essa oportunidade. Você que está me ouvindo do outro lado, você que está ouvindo essa pregação
essa pode ser a última pregação, ou pode ser o teu último dia. Não perca a oportunidade de se render aos pés do Senhor. Sabe, Jesus falou assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Nunca esquecerá dela. Nunca esqueça dela, porque ela fazia parte daqueles que seriam salvos. O nome dela estava lá. Pega ela, tira ela, arranca ela. O nome dela estava lá. Deus disse: traz ela, anjo. O anjo pegou na mão dela, o anjo segurou na mão dela. Tudo ia bem, até ela olhar para trás. Você está aqui nessa noite, você está indo bem, tão bem, você está indo tão bem. Oh, que maravilha, que parabéns eu te dou para você. Você está indo bem, mas o dia em que você olhar para este mundo e o desejar, e o amar, acabou-se para você. Pode ser o teu fim, mas eu não quero te trazer palavras para desanimá-lo. Eu quero trazer palavras para reavivá-lo. E a palavra é essa: Jesus te ama. Jesus te ama. Sim, Jesus te ama. É por isso que Ele está aqui nesta noite falando com você. É por isso que o teu coração, foi por isso que o teu coração chacoalhou, teu coração mexeu nesta noite. É por isso que o teu coração parecia que vinha aqui e voltava, parecia que ele queria sair, porque Ele precisa tirar todo o carnegão do teu coração. Ele precisa tirar toda a sujeira, Ele precisa tirar toda a dúvida, Ele precisa tirar todo o medo, Ele precisa tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Ele precisa arrancar, porque no céu só entram os santos lavados, redimidos pelo sangue do Senhor. Fique de pé, que eu quero orar com você nesta noite.